E isso é interessante porque sabemos que Wexner ficou chocado. Eu não sabia, assim como todo mundo, eu não sabia. Todos eles renunciaram aos seus cargos, lembra? Um atrás do outro, todo mundo está renunciando ao cargo de CEO desta empresa, CEO daquela empresa. Todos eles renunciam. No entanto, Wexner tem estado super silencioso e a única coisa que ele disse foi: Epstein roubou de mim. E então eu ouvi outras pessoas, principalmente da grande mídia e alguns podcasters independentes, dizendo que não, Wexner, desculpa, foi realmente chantageado. Bem, se ele realmente foi chantageado, em primeiro lugar, por que Epstein compraria para ele, tipo um carrinho de quase US$ 100.000, né? Sabe? Que pode andar por aí, você pode simplesmente dirigir, tipo um daqueles carrinhos que ele tinha. Tipo aquelas tipo motos, eu não sei como chamar, que você pode simplesmente ter na ilha. E ela passa por terrenos difíceis. Mas ele dá um desses para ele em New Albany, onde ele mora. Então, esses presentes continuam vindo do Epstein para o Wexner. Acho que isso coloca o Wexner sob uma outra perspectiva. Agora ele é esse receptor, como Ellen Dershowitz, de presentes. Quero dizer, é a primeira vez que ouço falar do Epstein retribuindo dessa forma ao Wexner. O que você acha disso? Então, esses e-mails mostram que todas essas histórias sobre eles serem vítimas do Epstein são pura besteira, uma completa bobagem. E com os aviões ali, sabemos que esses caras são todos aproveitadores, especialmente os políticos. Olha como a família Bush usou a Enron, o Kenneth Lay e o avião dele. E basicamente, em troca, permitiram que a Enron, sozinha, escrevesse a política energética do governo dos Estados Unidos. Então a Enron podia lucrar bilhões e bilhões às custas dos contribuintes, aumentar os preços da energia. Acho que a Califórnia foi realmente prejudicada e depois vimos Kenneth Lay ser preso e ele acabou morrendo. Então essas histórias têm muitos paralelos. Esses políticos parasitas, eles estão tipo comandando um coxo cheio de dinheiro dos contribuintes. Então, qualquer um com quem eles possam se juntar e tirar vantagem, seja Epstein, seja Kenneth Lay, eles vão direcionar parte desse dinheiro dos contribuintes para seus comparsas através de contratos governamentais e, em troca, eles podem usar os aviões. Eles recebem contribuições políticas, milhões e milhões presentes, o que você imaginar, e é assim que o governo funciona, pessoal. Não é administrado para nós, é administrado para a classe mais rica. Essa é a mesma turma dessas pessoas com quem eles fazem festas, com quem fazem esses rituais e com quem trocam todos os seus privilégios. Não, acho que essa é uma ótima maneira de resumir isso. Quero dizer, vemos nesses e-mails que as histórias que nos contaram são completamente mentiras, que os relacionamentos não são nada parecidos com o que nos foi. Bem, não eu e você, mas o que a maioria das pessoas foi levada a acreditar, que este é um mundo muito mais sombrio, que as pessoas são muito mais, vamos apenas dizer, ardilosas. E que há esse aspecto sinistro nisso que realmente nem sequer investigamos. Agora, entre essas pessoas está Doug Band, que novamente apareceu. Doug Band, aliás, para quem não sabe, foi o braço direito de Bill Clinton. Ele também era muito próximo de Maxwell e ele está incluído neste artigo. Porque houve um presente de um relógio muito caro que Ghislaine comprou, sabe, com o dinheiro do Epstein para dar ao Doug Band. E Band, de acordo com esses e-mails, estava ansioso para conseguir um voo e entrou em contato com Maxwell, oferecendo a ele um voo gratuito. E todo tipo de coisa realmente estranha. No entanto, eles discutiram, digamos, Epstein e Maxwell, um relógio de US$ 35.000 que eles queriam dar de presente para ele. E isso foi 4 dias antes do Natal. E Maxwell disse a Epstein que ela fez a compra. Então ela escreve em 21 de dezembro de 2005 para Epstein: ótimo, certifique-se de que ele receba para o Natal. E então ela responde: comprei o relógio para Doug por 35. E você sabe, se você é alguém acostumada a muito dinheiro, não vai dizer 35 mil.
Então, esse é outro pequeno indício, porque, sabe, se eu digo para alguém 10, quero dizer 10 mil, sabe? Isso é, sabe, se eu estou conversando com alguém que faz parte desse mundo, eu vou me referir assim, sabe? A gente não vai sempre explicar tudo detalhadamente. Então ela escreve: comprei o relógio por 35, enviando o dinheiro hoje, e depois ela assina G. Então, um pouco, vamos ver. Doug Band começou a trabalhar na Casa Branca em 1995, durante a presidência de Clinton. Ele começou como estagiário não remunerado e depois trabalhou na equipe do Conselho da Casa Branca por 4 anos. Depois, ele se tornou assistente especial do presidente e, basicamente, um dos mais jovens assistentes adjuntos a servir um presidente. E então ele atuou como... Quando Clinton deixou de ser presidente, ele se tornou seu assessor, viajando para quase 125 países e mais de 2.000 cidades. Ele atuou como seu principal conselheiro até 2012, tornando-se o que as pessoas chamam de o principal arquiteto do pós-presidência de Clinton. Então, continua dando crédito a ele por ajudar a criar a iniciativa global Clinton e aconselhar a Fundação William J. Clinton em seu ano de formação. Então, continua dando crédito a ele por isso, por aquilo, por isso e por aquilo. Agora, afirma que Band conheceu Epstein em 2002, quando Clinton e Epstein fizeram uma viagem juntos. Agora, aquela viagem agora infame para a África que todos nós conhecemos. Agora, supostamente, Band disse que não gostava de Epstein e que ele, abre aspas, incentivou Clinton a terminar o relacionamento com ele. Agora, eu acho isso também que eu peguei da Wikipédia dele para ser... E só mais uma desculpa. Todos dizem, Epstein é um cara ruim, eu disse para ele não estar lá. Mas nós sabemos do passado de Clinton com menores. Então, para alguém como Doug Band, que foi fotografado com Ghislaine, com Epstein, que é muito próximo de, nós sabemos, é um predador em série, Bill Clinton, e ele vai dizer, eu o avisei, não fique perto do Epstein. Então, sabe, essas pessoas, como você disse, quero dizer, elas são recompensadas. E o que acontece? Doug Band algum dia vai contar a verdade, Leslie Wexner algum dia vai contar a verdade, Alan Dershowitz algum dia vai contar a verdade. Isso não vai acontecer. O que eu vejo acontecendo, e me diga se você concorda, é que temos batido nessa tecla para as pessoas há mais de 6 anos. As pessoas têm... Agora se tornou, como você disse, quando começamos isso nos bastidores, essa é a maior história... É maior hoje do que era quando apareceu na mídia pela primeira vez em 2019. Temos que continuar fazendo o que estamos fazendo, compartilhando o máximo que pudermos com o público, para que as pessoas possam continuar exigindo que o Departamento de Justiça libere não só os arquivos, libere os vídeos, libere os áudios. Eles têm isso, sabe? Eu acho que o fato do público ter exercido tanta pressão e estar tão interessado nessa história, e o fato de que agora todos nós conversamos uns com os outros nas redes sociais. Acho que é por isso que conseguimos essa última leva desses e-mails. Não veio da Casa Branca, não veio do Congresso, não veio do Trump, mas está vindo de algum lugar. Você não acha que isso somos nós e que esse é o resultado do nosso trabalho? Quer dizer, não só você e eu, sabe? Tipo, todas as pessoas que estão nos assistindo e como todo mundo se envolveu. Eu acho que isso é um resultado direto. A pressão pública contínua está mantendo essa história viva, mantendo o espírito e a missão da Virgínia vivos. E isso já conquistou algumas coisas. É uma perspectiva sombria, mas o aparato, a rede, é projetada de forma que os políticos sejam intercambiáveis e completamente substituíveis. Eles funcionam como um nível de isolamento para as elites que puxam as cordas acima deles. Então, sabe, o resultado que vimos nos últimos dias foi Keir Starmer demitindo Mandelson por causa de todas essas revelações. Mas quando você aprofunda mais nisso, descobre que, assim como o príncipe André foi informado pela equipe de proteção real sobre o histórico de Jeffrey e os riscos, etc., o mesmo aconteceu com Starmer. Eu vou alegar que Starmer foi informado e estava totalmente ciente da natureza do que estava acontecendo com Mandelson. E que Mandelson sabia sobre o histórico de Epstein, sua condenação. E que Starmer,
quando contratou Mandelson para receber Donald Trump no Reino Unido, sabia que isso era um risco em segundo plano, e seus assessores haviam dito a ele que isso era evidente. Estava lá. Mas o que acontece é que alguém como Starmer simplesmente demite Mandelson como se ele fosse completamente inocente em tudo isso. Não sabia que Mandelson estava fazendo coisas com Jeffrey depois da condenação de Jeffrey. E Starmer é quem realmente está tomando a atitude certa agora para punir alguém como Mandelson. Então Starmer aparece todo inocente e como se estivesse fazendo a coisa certa. Eu acredito que é assim que todo o sistema é estruturado para manipular as pessoas. Essa é a minha opinião. Eu concordo. Eu também acredito nisso. Por outro lado, Mandelson não tem mais aquele cargo confortável, sabe? Então ganhamos 50% dessa batalha. Eu não achei que ele fosse ser demitido, embora ele já tivesse perdido outros 2 cargos antes, né? Ele não foi demitido de outras 2 coisas antes? Estou dizendo que todos eles são totalmente substituíveis e recicláveis. Eles só trazem essas pessoas de volta quando a pressão diminui em uma área e precisam de alguém para cobrir outra área. Concordo, concordo. E assim nós temos, as pessoas estão começando a dizer que não temos uma, entre aspas, operação de chantagem, que não temos uma operação de inteligência. Na verdade, nós temos e temos vítimas, e elas estão sendo bem barulhentas, graças a Deus. Finalmente estão podendo falar. Então, dentro disso, tipo, então nós tínhamos uma planilha com despesas que, sabe, mostra para onde foi o dinheiro do Epstein, aparecendo, digamos, na planilha. Então, Nádia Marcinkova, que provavelmente é muito conhecida por ter sido chamada pelo Epstein de sua escrava sexual, que, segundo a lenda, foi comprada quando tinha 14 anos de seus pais em um país do leste europeu, disse. Agora, aqui está algo que também acho interessante. Ela tinha sua advogada. Então, essas mulheres provavelmente estão preocupadas. Essas mulheres co-conspiradoras, certo? Então, temos Nádia e vou compartilhar com você o que aconteceu aqui. Mas agora temos essas mulheres fazendo com que suas advogadas respondam por elas, o que acho bastante fascinante. Porque ela estava no acordo de não acusação, basicamente nomeando ela, Sarah Kellen e as outras, e nada vai acontecer com você, porque demos esse acordo brando para ele e você nunca vai ser processada. Mas então vemos aqui como Nádia estava recrutando. E em um caso, Nádia diz a Epstein que enviaria uma foto de uma mulher sueca que ela conheceu. E então ela escreve. Ela diz que pode fazer massagem tailandesa. Ela não é bonita o suficiente para qualquer outra coisa. E então, entre parênteses, ela escreve o número 19, que eu presumo ser a idade da mulher. Então Epstein respondeu: a suíte não parece tão gorda, então. Agora, Marcinkova contratou um advogado, como eu disse, e a advogada dela é uma mulher chamada Erika Dubno, e ela escreve: ah, bem, Jeffrey Epstein era um mestre manipulador. Ele abusou dela física, sexual e emocionalmente, desumanizou e a controlou completamente por anos. Ele coagiu Nádia e se referia a ela como sua escrava sexual. Então, outra mulher, Natalia Malichev, enviou pelo menos 20 e-mails para Epstein, com os primeiros nomes e idades das mulheres na linha de assunto. Então, a linha de assunto teria apenas o primeiro nome e a idade. E minha nova amiga, vamos dizer, por exemplo, 17, ela escreveu em um deles, anexando fotos de uma garota descrita como uma modelo russa. Agora, ela também se recusou a comentar sobre a história. Então, em outro e-mail, Natália encaminha para Epstein uma descrição de uma jovem que, abre aspas, pode ser potencialmente recompensada. Ouça isso, por recrutar outras pessoas em um campus universitário de Nova York. Agora, a Bloomberg decidiu não divulgar detalhes sobre a identidade dela. No entanto, podemos ver aqui que todos estavam recrutando, que havia pessoas em posições onde tinham acesso a muitas pessoas nas faculdades. Então, não estamos vendo muito recrutamento de, digamos, meninas de 13 ou 14 anos.
Talvez isso esteja sendo feito a partir de um e-mail separado. Lembre-se, este é apenas um e-mail. Ele tinha vários. E agora eles estão procurando mulheres de 17, 18, 19 anos. Dos velhos tempos. Durante uma matéria da grande mídia que falava sobre Epstein indo para Harvard, ele aparece em Harvard um dia. Ele está acompanhado por mulheres lindas que estão na casa dos 20 anos, então ele faz isso visualmente, certo? Então, jovens de 20 e poucos anos. As pessoas ficaram preocupadas, questionando se estavam sendo traficadas, já que isso ocorreu após os fatos. O que está acontecendo com essas mulheres? Devemos salvá-las? Havia muitos comentários entre as outras mulheres que viram isso, sabe? Não necessariamente os homens ali, mas as mulheres estavam preocupadas. E assim ele poderia se proteger com mulheres que parecem ser. Você ainda pode ser aliciada e sua mente pode ser manipulada, digamos assim, e podem mentir para você, e você ainda pode ser uma vítima, mesmo que já tenha idade para consentir. Mas o que parece estar acontecendo é que agora ele está sendo muito dissimulado como o mágico de quem você falou no começo da nossa conversa, onde você, ok, então ele está lá, circulando, mulheres lindas, blá blá blá, e então alguém que não sabe de nada é atraída. E ao invés de, entre aspas, ficar com uma dessas mulheres lindas, o que ocorre aqui? Eles trocam essa pessoa por uma garota de 14 anos, certo? Quero dizer, quão fácil é isso? Então, vá para o quarto, ela vai te dar uma massagem e entra uma garota de 14 anos. É assim que vejo. Isso é realmente fácil, Kirby. Quero dizer, então, não. Então, Maxwell agora, enquanto ele se prepara para a vida atrás dessa prisão de faz de conta, porque sabemos que ele só foi para uma prisão diurna, ela está ajudando ele a encerrar o império dele. Bem, ela quer saber, eles devem vender o Bentley dele, o helicóptero dele, quem ela deve demitir. Então, vamos lá. Tudo o que ela contou para Todd Blanche é mentira, porque agora ela é quem está no comando, entre aspas, da empresa Epstein. Vamos supor, né? Tipo, você não vai fazer isso por alguém que você não conhece ou por uma empresa da qual você não sabe os detalhes intrincados. Então ela sabe, e isso prova bem aqui, só com isso. Mas aí tem um ataque contra todas as mulheres que estavam indo contra ela, ou como Virginia. Então ela parte para o ataque contra Virginia Roberts e ela, em um e-mail datado de 3 de janeiro de 2015, ela compartilhou um relatório de 2 décadas atrás do Departamento do Xerife do Condado de Palm Beach, carimbado como confidencial. O relatório de 20 páginas relatava como Duffrey, aos 15 anos, havia acusado 2 conhecidos do sexo masculino de estupro.